E o Agricultura BR destaca agora a participação do telespectador, participação do público no quadro Somos Todos Produtores. E tem muita gente que participa pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo YouTube. E nós trazíamos nesta última segunda-feira a informação a respeito do ministro de Minas e Energia, que disse que não é a favor de se taxar o etanol que está entrando no Brasil dos Estados Unidos, etanol à base de milho, porque os Estados Unidos podem retalhar o Brasil, fazer uma retaliação. Outro fato é que ele diz que precisa ter algum tipo de proteção aqui no país para a produção de etanol à base de cana-de-açúcar. Teve gente que compartilhou a sua opinião sobre este assunto. A gente vai ler na tela agora o que disse o Luiz Mariano via YouTube. Com essa importação sem taxa, inviabiliza a produção interna e acaba com a competitividade entre etanol e gasolina. Fora que o etanol de cana-de-açúcar, comparado ao etanol de milho, é de longe mais sustentável. 1 hectare rende 90 toneladas de cana e produz entre 7.000 e 8.000 litros de etanol, enquanto o de milho produz em 1 hectare entre 15 e 20 toneladas. Isso dá, no final das contas, 3.500 litros de etanol. Está aí o comentário, então, do Luiz Mariano a respeito de toda essa situação agora envolvendo a importação de etanol dos Estados Unidos pelo Brasil. Por aqui a gente fala agora sobre feijão. Vamos saber com a Nadiara Pereira o que deve acontecer com o clima para as áreas produtoras do grão. Lembrando, há cerca de 2 semanas, o estado do Paraná, grande produtor do grão aqui no Brasil, sofreu com geadas. Essas geadas derrubaram bastante a produtividade de algumas lavouras do grão. Há previsão de nova geada vindo por aí. Atenção, produtor da região sul do país. A Nadiara traz os detalhes. Para esta semana, a previsão é de retorno da chuva forte para algumas áreas produtoras do centro-sul do Brasil. Os maiores volumes de água devem atingir principalmente Paraná, São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, sul de Goiás e também interior de Mato Grosso do Sul. Após a passagem destas áreas de instabilidade, teremos a entrada de uma intensa onda de frio, que deve derrubar as temperaturas no centro-sul do Brasil, especialmente entre o final de semana e o início da próxima semana. As temperaturas mínimas, médias, não devem cair tanto. A gente observa aqui mínima, médio em torno de 6 graus nas serras gaúcha e catarinense, 8 graus no interior gaúcho, também 12 graus aqui na faixa leste de São Paulo e sul de Minas Gerais. Só que essa é uma temperatura média para o período, então teremos sim declínio maior das temperaturas em alguns momentos, especialmente no dia 21 deste mês. Para o segundo período, a expectativa é de chuva ainda sobre partes do centro-sul, mas chuva de baixo volume acumulado que deve ocorrer mais para o decorrer da próxima semana. O declínio da temperatura continua, o início da próxima semana deve ser bastante frio sobre o interior da região sul e é especialmente no dia 22, agora do mês de maio, que aumenta o risco para a ocorrência de geadas em algumas áreas. Essa geada ela deve ocorrer principalmente em áreas serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também para as regiões do Planalto Paranaense. E é nestas áreas mais altas do Paraná que aumenta o risco para que a geada atinja algumas lavouras de feijão, como ocorreu no final do mês de abril, especialmente no dia 28 de abril, onde as geadas atingiram algumas lavouras de feijão do sudoeste paranaense. Como eu falei anteriormente, essa é uma temperatura mínima média para o período do dia 21 ao dia 26 do mês de maio, então significa que as temperaturas vão ficar bastante baixas neste período, só que o valor dessa temperatura mínima pode ser ainda mais baixo em algumas cidades isoladas, e é por isso que há risco de geada, especialmente no dia 22. No terceiro período, a chuva retorna com um pouco mais de intensidade para o interior do Rio Grande do Sul e ocorrem ainda pancadas entre Paraná, partes do Sudeste e também Mato Grosso do Sul, só que uma chuva de baixo volume acumulado. Neste período, as temperaturas já sobem um pouco mais e o risco de geadas diminui. As mínimas médias ficam em torno de 10 graus nas regiões serranas do Sul e em torno de 12 graus no sul de Minas Gerais.